Meu marido disse aos amigos dele: duvido que essa piada de casamento sobreviva mais um ano. Ela não está nem perto do meu nível. Eles riram, orgulhosos dele. Eu sorri e disse: por que esperar um ano? Vamos terminar hoje. Então eu saí. Naquela noite, o melhor amigo dele mandou uma mensagem que me tirou o fôlego. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. Duvido que essa piada de casamento sobreviva mais um ano. Ela não está nem perto do meu nível. A voz do Tiago ecoava claramente através das portas de vidro para o pátio onde eu estava parada, congelada, com a bandeja de bifes que eu estava trazendo para a reunião de quinta-feira à noite dele. Através do vidro, eu podia ver Leonardo, Gabriel e Fernando levantando seus copos em aprovação. As risadas deles eram afiadas e congratulatórias. Eles estavam sentados ao redor dos meus móveis externos, bebendo vinho da minha coleção, comendo comida que eu preparei no quintal da casa que eu paguei, brindando a declaração do meu marido de que eu estava abaixo dele. Leonardo realmente se levantou para dar um tapinha nas costas do Tiago, dizendo algo sobre como ele merecia coisa melhor. Coloquei a bandeja na mesa do pátio com as mãos firmes, embora cada célula do meu corpo estivesse gritando. Eles ainda não tinham me visto. Por 30 segundos, fiquei ali observando meu marido aceitar elogios por estar planejando me deixar, vendo-o brilhar de orgulho enquanto seus amigos validavam o desprezo dele pela mulher que construiu tudo ao redor deles. Antes de continuarmos, obrigada por estar aqui e mergulhar na jornada da Bianca. Se você acredita que ninguém deve ser diminuído pelo seu sucesso, inscreva-se. É de graça e ajuda a empoderar mais vozes como a dela. Agora, vamos continuar. Os bifes estavam na bandeja, ainda chiando da churrasqueira, enquanto eu permanecia imóvel atrás da coluna. Através das portas de vidro, Gabriel estava enchendo os copos de todos com o Chateau Margaux que eu estava guardando para nosso aniversário no mês seguinte. Fernando tinha os pés em cima do puff que eu encomendei especialmente da Itália quando reformamos o pátio na primavera passada. Eles pareciam tão confortáveis no espaço que eu criei, tão em casa no sucesso que eu construí, enquanto celebravam a decisão do meu marido de me deixar. Há quanto tempo você está se sentindo assim? Leonardo perguntou, inclinando-se para frente com o tipo de interesse que os homens demonstram quando estão prestes a ouvir uma fofoca que podem usar depois. Faz meses, Tiago respondeu, girando seu vinho com um movimento praticado de alguém que aprendeu sobre vinho em vídeos do YouTube, ao invés de conhecimento real. Desde que a Bianca conseguiu a conta da Indústrias Ventura, ela age como se tivesse salvado a empresa sozinha. O ego dela ultimamente é insuportável. A conta da Indústrias Ventura, aquela que eu apresentei sozinha enquanto Tiago estava em um torneio de golfe em Búzios. Aquela que levou 17 reuniões, 3 propostas de redesign e uma reestruturação completa de nossas ofertas de serviço para conseguir. A conta que atualmente gerava 40% de nossa receita e levou outras 3 empresas da Fortune 500 a fecharem conosco. Você construiu essa empresa do nada, Fernando disse, sua voz carregando a convicção de alguém que nunca viu um único relatório financeiro. Ela só teve sorte com alguns trimestres bons. Observei Tiago acenar com a cabeça, aceitando essa revisão da história como se fosse fato, como se ele não estivesse desempregado quando nos conhecemos, como se eu não estivesse administrando uma operação freelance bem-sucedida que transformei em uma agência enquanto ele perseguia um empreendimento fracassado atrás do outro. A plataforma de negociação de criptomoedas que perdeu R$60 mil, o serviço de assinatura de refeições que nunca foi lançado, o aplicativo de meditação que não conseguia competir com alternativas gratuitas. Cada fracasso consumiu nossas economias, as economias que eu construí, enquanto ele prometia que a próxima ideia seria a certa. Gabriel se levantou para pegar outra garrafa da adega de vinhos que eu instalei na cozinha externa. Você precisa de alguém que aprecie o que você traz para a mesa, Tiago. Alguém que entenda que ser um visionário não é sobre o trabalho braçal do dia a dia. Ser um visionário. Era assim que Tiago se chamava em jantares enquanto eu cuidava da visão real de fazer nossa empresa crescer.
Ele encurralava as pessoas com suas teorias sobre revolucionar indústrias, enquanto eu estava fechando contratos, gerenciando funcionários e atendendo ligações de clientes à meia-noite. Ele pontificava sobre filosofia de liderança, enquanto eu liderava, sobre estratégia enquanto eu estrategizava, sobre sucesso enquanto eu tinha sucesso. A Bianca mudou, Tiago continuou, sua voz assumindo o tom ferido de alguém que havia ensaiado esse discurso. Ela costumava apoiar meus sonhos. Agora ela só joga números na minha cara. Receita disso, margens de lucro daquilo. Ela não entende que negócios são sobre mais do que planilhas. Leonardo riu, o som ecoando pelo pátio que eu projetei com o arquiteto paisagista. Parece que ela se tornou uma dessas típicas máquinas corporativas. Sem visão, só execução. Só execução. A execução que nos levou de um escritório em casa para uma suíte no centro com 23 funcionários. A execução que significava que Tiago podia dirigir sua BMW, usar seus ternos de grife, jogar golfe no clube e sediar essas reuniões de quinta-noite, onde ele aparentemente discutia o quão abaixo dele eu havia caído. Meu celular vibrou no bolso, uma mensagem de Mariana, nossa desenvolvedora sênior. Indústrias Ventura adorou a nova proposta de campanha. Estão prontos para assinar o contrato de expansão amanhã. Você conseguiu de novo. Amanhã. Eu tinha a maior reunião da história da nossa empresa amanhã. Um contrato que dobraria nossa receita e nos estabeleceria como um grande player na indústria. E aqui estava meu marido, meu sócio, o homem cujo nome estava ao lado do meu em cada documento da empresa, dizendo aos amigos que nosso casamento era uma piada. A verdade é, Tiago disse, servindo-se de mais um copo, o quarto pela minha conta, eu tenho documentado tudo. Cada vez que ela toma uma decisão sem me consultar, cada vez que ela mina minha autoridade com a equipe, meu advogado diz que tem um caso forte para ficar com pelo menos metade da empresa, talvez mais. O advogado dele, Derek Paulson do clube, aquele que ele me disse que era apenas um parceiro de raquetebol. Eles estiveram reunidos sobre dividir ativos que eu construí, enquanto eu estava construindo-os. Homem esperto, Gabriel disse, levantando seu copo novamente. Organize suas coisas antes que ela saiba o que a atingiu. Ela não vai ver chegando, Tiago assegurou a eles, sua confiança construída sobre vinho e a câmara de eco dos seus amigos. A Bianca acha que é tão inteligente com suas apresentações e contratos, mas ela não entende o jogo real sendo jogado aqui. O jogo real. O jogo onde ele estava planejando me destruir enquanto dormia na minha cama, comia na minha mesa, vivia do meu sucesso. O jogo onde ele convenceu seus amigos e provavelmente a si mesmo que eu era a sortuda neste casamento. Peguei a bandeja de bifes, agora resfriada ao ponto de precisar ser reaquecida. Através do vidro, observei os 4 deles. Esses homens que comeram à minha mesa dezenas de vezes, que celebraram feriados na minha casa, que se beneficiaram da minha hospitalidade enquanto aparentemente acreditavam que eu estava abaixo do nível do amigo deles. As reuniões de quinta-noite faziam sentido agora. Não eram jogos de pôquer ou sessões de estratégia, mas reuniões de planejamento para minha humilhação. Toda semana, enquanto eu trabalhava até tarde ou viajava a negócios, eles estavam reforçando as ilusões do Tiago, alimentando o ego dele, ajudando-o a construir uma narrativa onde ele era a vítima do sucesso de uma esposa ingrata. Empurrei as portas de vidro com a bandeja ainda nas mãos, os bifes agora frios e esquecidos. As cabeças viraram bruscamente em minha direção. O rosto do Tiago passou de surpreso para culpado em menos de um segundo. Leonardo deixou cair o copo no chão de pedra. Gabriel e Fernando ficaram congelados, como crianças pegas roubando biscoitos. Não se preocupem, eu disse, colocando a bandeja na mesa com um baque deliberado. Continuem, estava ficando interessante. Bianca, Tiago se levantou, suas mãos se estendendo em um gesto que eu suponho que deveria parecer calmante. Não é? Peguei a garrafa de Chateau Margaux que Gabriel estava prestes a abrir. R$1.500. Eu me lembrava do preço exato porque discutimos sobre comprá-la por 20 minutos. Então você não disse que nosso casamento é uma piada? Que eu não estou no seu nível? Que está planejando levar minha empresa? O silêncio se espalhou pelo pátio como uma mancha de vinho em linho branco. Leonardo olhou para seus sapatos. Gabriel, de repente, ficou fascinado por seu celular. Fernando, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado.
Estávamos apenas conversando, Tiago tentou, mas sua voz carecia de convicção. Você sabe como os caras falam quando bebem? Sim, concordei, minha voz assustadoramente calma. Eu sei. Vocês falam sobre como conseguir metade de tudo que eu construí. Vocês falam sobre como eu sou a sortuda. Vocês falam sobre me pegar desprevenida. Tiago empalideceu. Você ouviu? Tudo. Coloquei o vinho de volta na mesa. Cada palavra desdenhosa, cada estratégia planejada, cada mentira contada. E sabe de uma coisa? Você está absolutamente certo sobre uma coisa. Este casamento não vai sobreviver mais um ano. Não vai sobreviver mais esta noite. Bianca, vamos conversar sobre isso em particular, ele implorou, seus olhos indo nervosamente para os amigos dele que de repente estavam muito interessados em estudar o céu noturno. Privacidade! Ri, e o som era amargo mesmo para meus próprios ouvidos. Você acabou de discutir nosso divórcio com seus amigos na minha casa, bebendo meu vinho, comendo minha comida, sentado nos móveis que eu comprei. Mas agora você quer privacidade? Vocês deveriam ir, Tiago disse aos amigos dele, sua autoridade perfurada como um pneu furado. Não, eu disse firmemente. Eles ficam. Eles fazem parte disso. Leonardo, Gabriel, Fernando, vocês vieram aqui todas as quintas-feiras por um ano. Eu cozinhei para vocês. Eu escutei suas histórias. Eu aconselhei vocês sobre suas carreiras. E vocês se sentaram aqui planejando como seu amigo poderia me destruir. Leonardo finalmente encontrou sua voz. Bianca, Nós não pensamos em como isso afetaria você. Claro que não pensaram, respondi suavemente, porque eu não sou real para vocês? Sou? Sou apenas um obstáculo entre o Tiago e o que ele acha que merece. Qual era a frase que você usou, Fernando? Ela só teve sorte com alguns trimestres bons? Fernando engoliu em seco, seu rosto vermelho sob sua barba cuidadosamente aparada. Deixe-me educar vocês sobre essa sorte, continuei, minha voz ganhando força. Eu construí esta empresa trabalhando 16 horas por dia, enquanto Tiago perseguia esquemas para ficar rico rapidamente. Eu consegui a conta aventura sozinha, enquanto ele jogava golfe. Eu negociei todos os nossos grandes contratos. Eu gerencio toda a equipe. Eu tomo todas as decisões reais. Isso não é verdade, Tiago protestou fracamente. Não é? Puxei meu celular. Mariana acabou de me enviar uma mensagem. Indústrias Ventura vai assinar o contrato de expansão amanhã. Você sabia sobre essa reunião, Tiago? Sabia que eu estava negociando um contrato de 8 milhões de reais? Pelo olhar vazio em seu rosto, ele não sabia. Claro que não sabia, eu disse, porque você está muito ocupado bebendo com seus amigos e planejando como roubar o que eu construí para realmente contribuir com alguma coisa. Eu contribuo, ele disse, mas havia desespero em sua voz agora. Eu lido com os aspectos estratégicos. Nomeie desafiei. Nomeie uma decisão estratégica que você tomou no último ano. O silêncio foi minha resposta. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, e senti uma estranha calma me envolver. Amanhã de manhã vou falar com meu advogado, não o Derek do clube, que está claramente no seu bolso. Eu vou falar com Victoria Drummond. Você sabe quem ela é? O rosto do Tiago respondeu por ele. Todo mundo na nossa indústria conhecia Victoria Drummond. Ela era a advogada de divórcio que tinha feito homens chorarem. Vitória vai revisar toda a documentação corporativa, continuei. Cada e-mail, cada contrato, cada relatório financeiro. E vamos estabelecer exatamente quem construiu o quê. Então, vamos discutir uma liquidação que reflete contribuições reais, não delírios inflacionados pelo ego. Você não pode me tirar da minha própria empresa, Tiago disse, mas não havia fogo em suas palavras. Minha empresa, corrigi. Eu a comecei, eu a construí, eu a tornei lucrativa. Você tem 49% porque eu coloquei seu nome nos papéis quando nos casamos. Esse foi o meu erro. Que estou prestes a corrigir. Leonardo limpou a garganta.
Bianca, talvez todos devêssemos esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça? Girei para ele e ele recuou um passo. Você ajudou a planejar isso, você encorajou isso, todos vocês fizeram, e agora você quer que eu esfrie a cabeça? Achamos que o Tiago tinha um ponto, Gabriel ofereceu hesitantemente. Um ponto sobre o quê? Exigi. Que eu trabalho muito, que eu construí algo bem-sucedido, que eu não me contento com menos do que excelência? Essas são coisas pelas quais os homens são elogiados, Gabriel. Mas quando uma mulher faz isso, ela está acima de si mesma. Ela precisa ser derrubada. Nenhum deles conseguia me olhar nos olhos. Saiam, eu disse finalmente. Todos vocês, saiam da minha casa agora. Eles se mexeram em direção à porta lateral. Uma linha de homens crescidos que de repente pareciam meninos pegos em algo que sabiam estar errado. Tiago ficou congelado, indeciso sobre se deveria ficar ou ir com eles. Você também, eu disse a ele. Empacote uma mala. Você vai ficar em um hotel esta noite. Bianca, esta é minha casa também. Não, corrigi. Esta é a casa que eu comprei com dinheiro que ganhei da empresa que construí. Você mora aqui porque eu permiti. Essa permissão acaba de expirar. Depois que eles saíram, sentei sozinha no pátio que desenhei, cercada pelos vestígios da reunião deles. Copos de vinho meio vazios, pratos com restos de queijo, a garrafa cara que não chegaram a abrir. Através das janelas, eu podia ver meu reflexo no vidro. Uma mulher de 34 anos que havia construído um império e estava prestes a fazer a coisa mais difícil que já havia feito, caminhar para longe de um casamento que havia definido sua vida adulta. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Leonardo. Bianca, eu tenho prints de tela. Conversas entre o Tiago e o advogado dele. Planejamento de como desacreditá-la com clientes. Eu estava errado em ficar quieto. Se você precisar deles para seu caso, eles são seus. Olhei para a mensagem por um longo momento. Leonardo, que havia brindado a minha humilhação uma hora atrás, agora oferecia evidências contra seu melhor amigo. Não era redenção, mas era algo. Envie tudo, digitei de volta, esta noite. 3 horas depois, Victoria Drummond estava sentada na minha mesa de jantar, seus óculos de leitura no nariz enquanto ela examinava os e-mails que Leonardo havia encaminhado. Ela fez anotações ocasionais em seu bloco de notas legal amarelo, seus lábios se apertando em uma linha fina. Isso é suficiente? Perguntei finalmente, incapaz de suportar o silêncio. Victoria olhou para cima e havia algo parecido com satisfação em seu rosto. Suficiente? Bianca, isso é ouro. Ele documentou sua própria conspiração, conversas com o advogado dele sobre esconder ativos, planos para convencer clientes de que você era instável. Até mesmo rascunhos de reclamações falsas de RH que ele planejava registrar. Meu estômago se apertou. Ele ia fazer isso? Ia é o tempo errado, Victoria disse. Ele estava fazendo isso. Veja este e-mail de 3 semanas atrás. Ele tinha alguém na sua equipe relatando suas conversas particulares de volta para ele. Ela girou o laptop dela em torno. Lá, em preto e branco, estava um e-mail de Diego, nosso gerente de RH, o homem que eu havia contratado, o homem em quem eu confiava, relatando a conversa privada que tive com Mariana sobre preocupações com a ética do Tiago. Diego também, sussurrei. O lado bom, Victoria disse, sua voz recuperando seu tom pragmático, é que isso torna o seu caso extraordinariamente forte. Fraude, má-fé, conspiração para se apropriar indevidamente de ativos da empresa. Você não vai apenas manter sua empresa, Bianca, você vai possuí-la totalmente, e o Tiago vai ter sorte de sair sem enfrentar acusações criminais. As palavras deveriam ter trazido alívio. Em vez disso, senti apenas um cansaço pesado. 5 anos de casamento reduzidos a evidências e e-mail. Um parceiro que eu havia confiado, revelado como um sabotador. Quanto tempo? Perguntei. Com essa documentação, 6 meses, talvez menos. Ele vai resistir no começo, mas uma vez que entender o que temos, ele vai concordar. Victoria estava certa. Levou exatamente 4 meses e 12 dias. 4 meses de viver em quartos separados enquanto advogados negociavam. 4 meses de funcionários andando em ovos, sem saber de que lado ficar. 4 meses de clientes fazendo perguntas cuidadosas sobre a estabilidade da empresa.
Mas Victoria havia subestimado uma coisa. Tiago não concordou porque entendeu o que tínhamos. Ele concordou porque quando a história vazou, quando os clientes souberam sobre suas conspirações, quando funcionários leram os e-mails que ele havia enviado sobre mim, ele se tornou um pária. Nenhuma outra empresa o tocaria. Nenhum cliente confiaria nele. Ele havia se marcado como um homem que traía seu parceiro. E no mundo dos negócios, essa era uma execução profissional. O dia do acordo final foi uma terça-feira de novembro. Chovia, aquele tipo de chuva fria que parece apropriada para términos. Sentamos em uma sala de conferências sem janelas. Tiago de um lado da mesa com Derek parecendo abatido ao lado dele. Eu do outro com Victoria confiante e composta. Meu cliente concorda em vender sua parte da empresa para a senhora Oliveira por valor nominal, Derek disse, sua voz desprovida de emoção. Em troca, ela concorda em não buscar ação legal adicional em relação aos assuntos que discutimos. Eu assinei onde Victoria apontou. Tiago assinou sem olhar para mim. E assim, minha empresa tornou-se inteiramente minha. Na saída do prédio, Tiago finalmente falou. Você ficou mais dura, Bianca. Parei, meu guarda-chuva se abrindo contra a chuva. Não, eu sempre fui assim. Você só estava muito ocupado subestimando-me para notar. Ele estava parado ali na chuva enquanto eu me afastava, uma figura se encolhendo no retrovisor. A última vez que o vi, ele estava menor de alguma forma, como se a assinatura do acordo tivesse fisicamente diminuído ele. Nos meses que se seguiram, eu reconstruí mais do que apenas minha empresa. Reconstruí minha vida. Diego foi demitido com causa. Mariana foi promovida a diretora de tecnologia. Eu contratei um novo gerente de RH, uma mulher brilhante chamada Júlia, que havia acabado de sair de um divórcio difícil e entendia a importância da lealdade. Contratamos 12 novos funcionários, todos escolhidos por seu mérito ao invés de suas conexões. Fechamos 5 novos contratos de 8 dígitos. Mudamos para um novo prédio com vista para a cidade, um espaço que eu projetei do zero sem ter que considerar o ego de ninguém além do meu próprio. Uma quinta-noite, 6 meses após o divórcio, eu estava hospedando um happy hour da empresa no nosso novo terraço. O sol estava se pondo sobre a cidade, pintando os prédios de laranja e rosa. Minha equipe estava relaxada, rindo, comemorando um trimestre recorde. Mariana se aproximou com 2 copos de champanhe. Para a chefe, ela disse, entregando-me um. Para a equipe, corrigi, tocando meu copo no dela. Nada disso seria possível sem vocês. Você sabe, Mariana disse, olhando para a vista, quando tudo aquilo estava acontecendo com o Tiago, eu fiquei preocupada. Preocupada que a empresa caísse, que todos perdêssemos nossos empregos. Mas você ficou mais forte. Nós ficamos mais fortes. Às vezes, eu disse suavemente, você precisa limpar a podridão antes que a coisa real possa crescer. André, nosso desenvolvedor líder, juntou-se a nós. A propósito, a Indústrias Ventura ligou. Eles querem discutir a expansão de sua conta novamente. Aparentemente, eles ouviram sobre nosso novo edifício e ficaram impressionados. Sorri. Agende para a próxima semana. Enquanto eu observava a minha equipe interagindo, rindo, construindo relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de política e medo, senti algo que não havia sentido em anos: paz, verdadeira paz não comprometida. Esta era minha empresa, construída à minha maneira, cheia de pessoas que escolhi porque elas eram boas no que faziam, não porque me diziam o que eu queria ouvir. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Leonardo. Bianca, sei que não tenho o direito de perguntar, mas você estaria disposta a se encontrar? Há coisas que preciso dizer. Hesitei. Leonardo, que havia ajudado a planejar minha queda. Leonardo, que havia enviado as evidências que salvaram minha empresa. Ele era complicado, uma mistura de traição e redenção tardia. Café, digitei de volta. Amanhã, uma vez. A cafeteria era neutra, movimentada o suficiente para que não nos destacássemos, mas quieta o suficiente para conversar. Leonardo chegou cedo, já estava sentado em uma mesa no fundo quando entrei. Ele estava diferente, mais magro, cabelo mais grisalho nas têmporas. Os olhos dele tinham aquela qualidade perseguida de alguém que não estava dormindo bem. Obrigado por vir, ele disse.
se levantando meio caminho antes de perceber que não estava certo abraçar ou apertar as mãos. Ele se sentou novamente de forma estranha. Encomendei um café preto e sentei em frente a ele. Você disse que tinha coisas para dizer. Leonardo olhou para sua xícara. Tenho ensaiado isso há 6 meses, mas agora que você está aqui, todas as palavras parecem inadequadas. Ele respirou fundo. Eu deveria ter te contado imediatamente. Na primeira quinta-feira, quando o Tiago começou a falar sobre você daquele jeito, eu deveria ter fechado aquilo, mas eu não fiz. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta importava. Porque é mais fácil ser leal a quem você conhece há mais tempo, ele disse. Por que confrontar seu melhor amigo sobre ser um idiota completo é difícil? Porque, e isso é a parte de que me envergonho, uma parte de mim acreditava nele. Acreditava que você havia mudado, que o sucesso tinha ido à sua cabeça. E agora? Agora sei que você era exatamente a mesma pessoa que sempre foi. Talentosa, trabalhadora, brilhante. E o Tiago sempre foi inseguro, e aquela insegurança o transformou em algo feio. Leonardo olhou para cima, finalmente encontrando meus olhos. Enviei aqueles e-mails não porque quis ser um herói, enviei porque minha noiva, Isabela, disse que se eu não fizesse, ela terminaria comigo. Disse que não poderia se casar com alguém que ficasse em silêncio enquanto esse tipo de coisa acontecia. Isabela tem cabeça, comentei. Ela tem, Leonardo concordou com um sorriso fraco. Estamos nos casando em maio. E eu entenderia se você não quisesse vir. Mas gostaria que você viesse. Não porque acho que merecemos sua presença, mas porque seria um lembrete importante para mim. Um lembrete de ser melhor. Eu bebi meu café, o deixando esperar. Parte de mim queria fazer ele sofrer, fazer ele sentir um fragmento do que eu havia sentido naquele pátio. Mas a verdade era que Leonardo havia feito mais do que muitos teriam feito. Ele havia escolhido o certo, mesmo que tarde. Envie o convite, eu disse finalmente. Não prometo nada, mas vou pensar nisso. O alívio inundou seu rosto. Isso é mais do que eu mereço. Sim, concordei. É. 3 meses depois, no mês de fevereiro, eu estava de pé na frente do meu espelho tentando decidir se deveria comparecer ao casamento de Leonardo e Isabela quando minha mãe ligou. Você está indo? Ela perguntou sem preâmbulo. Ainda estou decidindo. Vá, ela disse firmemente, não pelo Leonardo, pela Isabela, por toda mulher que já teve que ensinar a um homem como ter uma espinha dorsal. Mamãe sempre com as palavras certas. O casamento foi em uma vinícola fora da cidade, fileiras de vinha se estendendo em direção às montanhas pintadas de roxo pelo sol poente. Sentei 3 fileiras para trás, perto o suficiente para ver, mas não tão perto a ponto de reivindicar uma amizade que não tínhamos mais. Leonardo parecia nervoso em seu terno azul marinho, constantemente ajustando sua gravata até Isabela aparecer no final do corredor, radiante em seda marfim simples. Durante a recepção, depois dos brindes tradicionais da família, Leonardo se levantou inesperadamente, batendo na taça de champanhe para chamar a atenção. A tenda ficou em silêncio, 200 convidados virando-se para ele com sorrisos expectantes. Mas seus olhos encontraram os meus através da sala, e eu sabia que este discurso não era para eles. Antes de falar sobre a Isabela, ele começou, sua voz carregando o peso de palavras ensaiadas. Preciso abordar algo. 11 meses atrás, participei de algo vergonhoso. Assisti um amigo planejar destruir a reputação e a carreira de sua esposa. E não apenas fiquei em silêncio, eu ajudei. Tirei prints, documentei conversas, habilitei as ilusões de um homem porque era mais fácil do que confrontar a verdade. O silêncio na penda se tornou absoluto. Isabela estava ao lado dele, sua mão em seu braço, sua expressão orgulhosa em vez de envergonhada. Bianca Oliveira está aqui esta noite, Leonardo continuou, e as cabeças giraram para me comprar. Ela construiu um império enquanto seu marido planejava sua queda. Ela mostrou graça quando finalmente encontrei minha consciência na 11ª hora. Mas a verdadeira heroína desta história é minha esposa, Isabela, que me disse naquela noite que se eu não avisasse a Bianca imediatamente, ela me deixaria. Ela disse, e nunca vou esquecer isso, se você pode assistir isso acontecer com ela, como sei que você não vai fazer isso comigo algum dia?
O aplauso começou devagar, depois cresceu para algo estrondoso. Isabela beijou a bochecha de Leonardo, sussurrou algo que o fez sorrir e eu levantei meu copo em reconhecimento de um pedido de desculpas que eu não esperava, mas de alguma forma precisava. Mais tarde, enquanto a banda tocava e os casais dançavam sob as luzes de cordão, Isabela me encontrou no bar. Ele se tortura sobre o papel que desempenhou, ela disse calmamente. Às vezes acorda perguntando o que teria acontecido se ele tivesse falado mais cedo. O que aconteceu, aconteceu, respondi, sendo sincera. Todos chegamos onde precisávamos estar. 3 semanas depois, planejar a festa de 70 anos da mamãe se tornou meu foco. A coordenadora de eventos do clube, a mesma mulher que havia organizado a festa de aniversário minha e do Tiago 2 anos atrás, não mencionou a ironia enquanto selecionávamos menus e arranjos de flores. O Salão Nobre abrigaria 80 convidados, 3 gerações de mulheres Oliveira e as pessoas que nos apoiaram através de trunfos e desastres. Na noite da festa, mamãe estava no centro da sala em azul marinho elegante, cercada por suas irmãs, minhas primas, minha sobrinha adolescente Luna, que acabara de ganhar uma competição de programação. Olhando para elas, vi a evolução da nossa família. A geração da minha avó, que foi ensinada a ser grata por qualquer oportunidade. A geração da minha mãe, que trabalhou 2 vezes mais para ter metade do reconhecimento. Minha geração, lutando por igualdade enquanto equilibrava a tradição. E a geração de Luna, que simplesmente esperava justiça como seu direito de nascença. Mamãe me puxou de lado perto da mesa de sobremesas, o champanhe a tornando mais honesta do que o habitual. Eu vi, sabe, ela disse calmamente, como o Tiago descartava suas conquistas, assumia crédito pelo seu trabalho. Eu deveria ter dito algo. Por que não disse? Ela olhou pela sala para meu pai, firme e solidário após 45 anos. Minha geração foi ensinada que o casamento era privado, que a interferência causava mais mal do que bem. Eu estava errada. Vendo você reconstruir, vendo você prosperar, eu deveria ter falado quando ele começou a diminuí-la pela primeira vez. Eu talvez não tivesse escutado, admiti. Às vezes precisamos descobrir a verdade por nós mesmas. Terça à tarde, 3 semanas após a festa da mamãe, eu estava selecionando azeite no empório quando o vi. Tiago estava no corredor de massas, comparando preços de marcas genéricas com o foco de alguém contando cada real. Seu terno da Renner tinha visto dias melhores, a bainha de suas calças ligeiramente desgastada. A aliança de casamento que eu havia colocado em seu dedo 5 anos atrás havia sumido, deixando uma marca pálida em sua linha de bronzeado. Ele olhou para cima, nossos olhos se encontrando através de 5 metros de produtos orgânicos e promessas quebradas. Por um momento, ele começou a se mover em minha direção, sua boca se abrindo como se fosse falar. Mas algo na minha expressão, não ódio, não raiva, apenas completa indiferença, o parou no meio do passo. Olhei através dele como se fosse transparente, então voltei a examinar os rótulos de azeite. Ele abandonou seu carrinho meio cheio no corredor e caminhou rapidamente em direção à saída, seus ombros curvados como alguém fugindo de uma cena de crime. Continuei comprando, adicionando itens para o jantar que estava organizando naquele fim de semana para potenciais investidores na minha segunda empresa. Um empreendimento sobre o qual Tiago iria ler em revistas de negócios que não podia mais comprar. Se a ascensão da Bianca da traição ao brilhantismo te prendeu até a última linha, aperta aquele botão de curtir agora mesmo. Meu momento favorito foi quando ela olhou através do Tiago naquele corredor do supermercado, poder silencioso puro. Qual foi sua cena favorita? Me conte nos comentários abaixo. E não perca mais histórias de força, justiça e doce redenção. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum upload.